Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico, tudo bom, cara? Fala, André, tudo jóia, beleza? Tudo jóia. Hoje a gente vai além do feedback, é isso? Exatamente. Muito bacana essa abordagem, eu acho que vai ser muito interessante. Vamos lá, comece a saga além do feedback. Bom, o negócio é o seguinte, via de regra, a gente já aprendeu que precisamos dar feedbacks, né? Conversar com as pessoas. Opa, dei uma porrada aqui no microfone. Tudo bem. Precisa um feedback. Que a gente precisa conversar e entender quais são os problemas que estão acontecendo. Porém, contudo, entretanto, isso não é suficiente, né? Então, assim, hoje a gente não vai falar sobre feedback, mas a gente vai falar além do feedback, tá? É uma técnica que eu estava conversando com minha filha, um beijo, que ela pratica isso lá fora, no exterior. Ela trabalha numa multinacional grande lá fora, e ela usa isso para ajustar, alinhar expectativas junto com a sua equipe, né? E eu achei muito legal. Tem pouco material aqui no Brasil sobre isso, e acho que, às vezes, assim, é meio intuitivo. E eu acho que tem gente que acaba usando isso sem ter o conhecimento da técnica em si. E aí eu queria trazer a técnica de uma maneira mais clara para que a gente possa desenvolver em cima disso o conceito. Beleza? Excelente, excelente. Não, e acho que a gente vai trazer exemplos, isso vai ser muito legal para a galera pegar na mão, né? Exatamente. Muito bom. Bom, o nome da técnica é SMART, né? Que é inteligente em inglês, mas é mais um acrônimo. Né? Boa. Outro dia a gente falou do FFNI, né? Que era um acrônimo. Então, esse é mais um acrônimo, que é uma junção de iniciais de várias palavras. Tá? Vamos direto para o português, né? Para não ficar gastando o verbo. Né? Mas SMART seria traduzido como específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Tá? Então, a ideia aqui é a gente pegar um problema, uma situação específica e tratá-la de uma maneira bastante detalhada. Ou seja, como se fosse um plano ou uma meta após um feedback. Exatamente. Para voltar para os trilhos ou se desenvolver, etc. Exatamente. Eu vou fazer 2 exemplos, um que é pessoal. Legal. E outro que é profissional, tá? Para a gente poder fazer esse alinhamento, tá? Uhum. Então, só vamos detalhar um pouquinho o que é cada um desses itens para que fique claro, tá? Então, específico. O que é ser específico? A gente precisa fugir da generalização, tá? A gente tem que ter metas objetivas. Mensurável, como o nome diz, que a gente consiga medir. Quem não mede não gerencia, né? Já dizia o Peter Drucker. Alcançável. Tem que ser um objetivo que faça sentido. Não adianta virar e falar assim, Henrico, você precisa emagrecer 30 quilos em um mês. Isso não é alcançável. Você vai morrer. Não vai desenvolver qualquer outro problema. Exatamente. Então, assim, não adianta você botar um objetivo que é inalcançável. Isso não funciona e só te desmotiva, né? Sim, porque você chega à conclusão que não vai conseguir fazer e acabou, né? Uhum. Tem que ser relevante, tem que fazer sentido, tem que ser algo que te apaixone, né? Então, a gente precisa fazer com que... E aqui a gente está falando de um feedback, né? Então, assim, é alguma coisa que eu preciso fazer com que o outro entenda que é importante a ser feito. Então, é relevante para mim, mas é relevante para o outro também. Perfeito, perfeito. Então, é um trabalho que a gente precisa desenvolver. Não é uma coisa assim, da boca para fora. Tem que ter engajamento. Uma construção, né? Exatamente. Se você não engajar a pessoa junto, não vai funcionar. Tá? Esse engajamento lê-se muito como uma concordância entre as duas partes. Acho que a gente está aqui tratando muito da ótica, talvez, do coordenador, daquele cara do líder, não necessariamente do liderado, mas que ele está fazendo aquilo ali para promover o crescimento, o aprimoramento daquela pessoa que trabalha diretamente com ele, né? Positivo. E
temporal. As coisas têm que acontecer num tempo específico. Não adianta você ficar jogando troço para qualquer tempo. Você né? vai emagrecer até quando? Sempre. Exatamente. Então não vai fazer nada. E aí tem duas letrinhas que vão a mais, que em inglês eles põem ER, então smarter, mais inteligente ainda, Olha só. que significa avaliar e revisar, que é o conceito do PDCA. Isso que eu ia falar, exato, uma melhoria contínua. Exatamente. Né? Então, você vai criar um plano e você vai avaliar se esse plano está indo bem e revisar esse negócio. Então, é um smart e é um smarter. Tá? Muito bacana. Esse eu não conhecia. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui de cunho pessoal, tá? Para a gente fazer uma simplificação e depois a gente vai para um profissional. Tá? Show. Então, o primeiro assunto seria, eu quero aprender a fazer comida japonesa. Tá bom. Você tem uma meta aí, né? Mas é muito fraco, né? Sim. Muito ampla, né? Exatamente. Pouco palpável. Exatamente. Então, vamos colocar o conceito smart aí na fita, tá? Então, a primeira coisa vamos especificar melhor isso. Tá? Então, eu vou querer aprender a fazer 5 pratos. Então, vamos fazer uma entradinha, uma gyoza, vamos fazer um arumaki, vamos fazer um sushi, vamos fazer um tempurá e podemos fazer, sei lá o que mais, um misoshiro. Já se puxou no japonês, a galera já tem certeza que tu é um sushi maker. Então, eu já tenho claro o que eu quero fazer. Não é mais comida japonesa, mas são 5 pratos conhecidos e palpáveis. Ok? Aí, a gente vai tem que mensurar isso. Então, como é que a gente vai fazer para mensurar isso? Então, eu vou definir que eu quero fazer testes para ver se eu estou fazendo direito. Perfeito. Então, eu vou criar um plano para que isso aconteça. Então, eu vou dizer que eu vou usar 2 horas cada sábado à tarde e eu vou fazer cada 2 semanas um prato. Então, eu vou fazer durante esses finais de semana 3 vezes os pratos e aí eu vou mensurar isso. Como é que eu vou mensurar? Eu vou provar, entender se o gosto está bom. Eu vou fotografar para ver se o acabamento do prato está bem empratado, né? Está bonito e tudo mais. Né? Então, eu vou criar uma métrica para avaliar se esse negócio está saindo bem feito. Uma medida, né? Está medindo. Exatamente. Então, o jeito de fazer é isso. Então, eu vou ter 2 horas por semana. Antes disso, eu vou correr atrás de um livro de receitas ou um site onde faz a receita. Ou um podcast. Ou o que seja. Aí eu vou comprar os ingredientes básicos para poder fazer essa comida. Vou ter que comprar um rolinho lá para fazer o sushi. Vou ter que comprar uma wok para fazer cozinhar e tudo mais. Né? Então, assim, eu vou criar um plano de ação para que isso aconteça. Beleza. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero impressionar minha namorada, que adora comida japonesa. Aí chegamos no objetivo, né? Exatamente. Então, assim, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero mostrar que eu sou bom para mina. Bora casar, né? Tá certo? Para casar tem que fazer um japa. Então, tem que ser relevante. Porque se eu fizer, eu vou fazer porque eu quero fazer. Sem objetivo nenhum. Você vai chegar uma hora que você vai falar, encher o saco, tchau, acabou. E agora há pouco tu comentou o brilho no olho, né? Acho que se a gente não detectar isso na nossa vida, a gente não tem o brilho no olho. Exatamente. E aí, o temporal. Então, eu quero fazer um jantar para ela daqui a 2 meses. No aniversário dela, X. Pode ser, no aniversário dela, que é daqui a 2 meses. Então, eu vou ter
todo sábado à tarde, 2 horas, eu vou sentar e vou fazer 1 prato, 2 pratos, 3 pratos, até que eu esteja no ponto. Beleza? Então, isso é um smart. Agora eu preciso ser smarter, né? Eu preciso ser mais que esperto, né? Eu preciso ser espertíssimo. O que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar se está indo bem. Então, vamos chamar um amigo para provar? Show. Então, eu vou ter um cara que vem de fora para avaliar, para ver se eu estou fazendo isso direito. E se não tiver, eu vou ter que procurar outra receita, outro podcast, outro livro, outro, né? Sim. Então, com isso eu consigo fechar o processo inteiro, né? Maravilhoso. Então, eu parei de pensar que eu quero fazer comida japonesa e eu já estou num plano de ação. Maravilhoso, maravilhoso. Beleza? Bem, gostei do teu exemplo. Difícil, hein? Eu não cozinho patavina japonesa. Se fosse um churrasco, até me candidatava, mas é bem mais simples. Agora vamos para o profissional, que agora é um Vamos lá. pouquinho mais complexo e já começa a entrar no nosso métier, certo? Vamos embora. Bom, agora vamos pensar o seguinte. O nosso amigo Eugênio Opa! já virou coordenador, né? Você está sabendo. Sim. E aí ele está com o Júnior lá, que está começando na obra, não sei o quê, e está dando umas cabeçadas. Então, ele fez o tal do feedback e chegou à conclusão que o Júnior não está entregando os relatórios que tem que entregar todo dia, as concretagens, ele não está fazendo o acompanhamento que deveria fazer, e ele vem com problemas sem solução. Então, assim... Não está dando resultado lá no final do dia. Então, foi feito o feedback, foi conversado e se entendeu que tem problemas. Uma das soluções é simplesmente falar assim, você precisa fazer isso. Virar as costas e esperar o próximo feedback para virar para o cara e falar, melhorou, não melhorou, você está bem, você está mal, você está na rua. E isso na abordagem como feedback, uma palavra só, quase como se fosse uma nota final. Qual é o feedback? Ruim. Mas e aí? Cara, tu tá ruim. Né? Então, isso a gente abordou num outro episódio, né, que falava do cara que fica sendo fritado em banho-maria, ou que toma um pé na bunda do dia para a noite, né? Sim. Por quê? Porque você não está conseguindo desempenhar, mas não está tendo ferramentas para melhoria. Então, a gente já abordou isso no outro episódio, falta na cabeça dos gestores um pouco de técnica de ação para resolver esse tipo de problema. Perfeito. E aí, então, a gente pega essa técnica e pode aplicar no caso do Júnior e do Eugênio. Sim, beleza? Sim. Ou seja, o Eugênio tem que ter conhecimento dessa técnica. Exatamente. Maravilhoso. Então, vamos lá. A gente vai chegar e vamos avaliar exatamente quais são os problemas, né? Então, o primeiro S a primeira letrinha é o S, que é especificar, certo? Vamos detalhar os problemas. Então, o primeiro problema é a qualidade dos relatórios e a pontualidade da entrega dos relatórios. Isso não está acontecendo direito. Então, esse daí é a nossa gyoza. E olha, o que é importante é a clareza disso, porque às vezes os Eugênios não têm a clareza do que não está bem. Eles só conseguem ver que não tem resultado. Mas às vezes não, o líder não tem nem a noção de exatamente, pontualmente, o que não está bem. E aí o cara que está fornecendo, né, está entregando o trabalho, se não é orientado, não consegue acertar as expectativas. Então é importante a clareza e alinhamento de expectativas. Positivo. Né? Aí tem problema nas concretagens. Está faltando um checklist que tem que estar sendo feito corretamente, conferindo o aço, vendo os slumps, fazendo um mapeamento do concreto, etc, etc, etc. Né? E a questão dos problemas de obra, que o cara só chega e bascula problemas e não traz soluções. Perfeito. Então, estamos aqui com os problemas apontados. Claros. Então, esse é o S
do negócio, certo? Certo. Agora a gente precisa mensurar, né? Como a gente vai medir a solução desses problemas. Então a gente precisa criar os benditos KPIs. Né? Então, vamos entender o que é uma entrega de relatório, né? Quando tem que ser entregue o relatório, se ele está completo ou não está completo. Então a gente vai criar um indicador para isso. O checklist da concretagem vai ter que criar um indicador para isso. A questão dos problemas de entrega e não sei o quê. O cara vai ter que trazer os problemas dentro de um formulário XYZ com propostas de soluções. Então você cria um modelo de como você faz para medir se isso está sendo, como é que eu vou entregar esse assunto. Perfeito. Aí, como é que a gente vai fazer para alcançar, como é que a gente vai fazer o A? Né? Então, se o cara não está conseguindo preparar um relatório direito, não sei o quê, ele precisa ser treinado. Sim. Então, o Eugênio vai ter que treinar ele, ou chamar alguém da área de planejamento, ou da área que for, para dar um treinamento de novo para o Júnior. Vai ter que parar e fazer uma revisão com ele dos procedimentos que a empresa tem, né? E vai ter que indicar, por exemplo, para essa coisa da proatividade, indicar a leitura de alguns livros ou alguma coisa nesse sentido para o Júnior se ligar que ele precisa atuar, ser mais proativo, né? Perfeito. Pensar fora da caixinha e tudo mais. Ótimo, tá? Ótimo. Dá uma direção, um rumo, né? Exatamente. Aí depois a gente vai para por quê? Né? Qual é a razão? Por que eu vou fazer isso? Não é uma namorada, mas eu tenho um emprego, né? Então. Então, assim, você tem que deixar claro para o Júnior que, não tá bom, a obra não está performando, isso prejudica a empresa e põe em risco o emprego dele, né? Perfeito. Então, assim, tem que ter clareza também nisso, né? Sim. Porque, às vezes, a gente não está prestando, não está ligado no tamanho da encrenca, né? Não, e o quão importante é isso, né? Acho que até fazendo um pequeno link ao feedback, imagina que o cara só falasse, olha, não está performando, não está bem, mas não tivesse passado por essas fases dessa metodologia, né, Smart antes, ia estar completamente perdido. Fala, não está bem, mas e aí? Vou para onde? Então, isso é muito fundamental. E aí a questão de prazos, né? Então, a gente precisa estabelecer prazos com o Júnior e falar assim, ó, agora você vai ter uma semana de treinamento, aí a gente vai ter 30 dias para alcançar 80%, 90% de ajuste daquelas medições todas, e em 60 dias o negócio tem que estar tinindo. Muito bom. E aí a gente vai para o Smarter, né? Sim. Que é fazer as avaliações, né? Então, a gente vai ter que fazer reuniões, né, disso. Sabe? Chamar o cara uma vez por semana, uma vez cada não sei quanto tempo, fazer a leitura com ele do negócio, ver se ele realmente está conseguindo entender, porque se ele não entendeu ainda, a gente precisa revisar o treinamento. Precisa ajudar o cara. De repente ele está com muita tarefa no campo e ele precisa de um apoio a mais. Sim. Ou, eventualmente, você tem que chegar à conclusão que o Júnior não serve. Perfeito. E que ele deveria estar trabalhando sentado numa mesa no escritório e não no campo. Exato. Né? Então, é isso. Você precisa criar o método e você tem que avaliar se o método está funcionando ou não está funcionando, né? E esse ponto que tu coloca agora, eu acho muito importante porque invariavelmente para os Eugênios aí, coordenadores, líderes, contratantes e tudo mais, quando o goleiro está na linha,
A culpa não é do goleiro, é do técnico que está botando o cara errado no lugar errado. Então, às vezes, vê uma dificuldade de performance, uma falta de encaixe, uma falta de qualquer coisa daquilo ali, e às vezes a gente está, na verdade, dando um murro em ponta de faca, né? Então, o olhar gerencial de pessoas, e que é uma coisa muito carente, acho que em todas as áreas, e na nossa mais ainda, porque a gente estuda o velho Dente Gerber, como a gente falava em vários episódios, e não olha para isso, né? Sim. Então, é muito importante se atentar a isso. Muitas vezes, como tu acabou de concluir, tá só no lugar errado. Então, né, acontece. E aí tu pode sim ser desligado, né? Como a gente comentou no outro episódio, levante a cabeça, tenha uma leitura fria disso e siga a vida. Mas é importante os Eugênios, os coordenadores, terem atenção a isso. Entender se o cara dele está jogando no lugar certo, tem certeza? Tu, como coordenador, como gerente, tem que ter uma visão mais macro. Né? Com certeza. Na verdade, assim, a gente precisa ter claro que um líder, a função dele é fazer com que a equipe dele performe. Perfeito. Né? Então, assim, às vezes existem carências, dificuldades que você que está de fora teria condições de enxergar, né? E fazer com que sejam resolvidos os problemas. O cara que está lá no campo, imerso num monte de problemas, ele não está entendendo o que está acontecendo, né? Por que não está saindo, não está funcionando. Então, um chefe, um líder, um coordenador, é um cara que tem que estar olhando por cima, com uma visão mais ampla do processo, né? Essa é a função, essa é a tarefa principal de um líder. É facilitar o trabalho da equipe que está embaixo. Né? Muito bom, muito bom. Então, muito isso é a lógica, é o fundamento da tarefa. Né? E, de novo, sim, o que a gente está querendo transmitir aqui são maneiras técnicas para melhorar performance. E, de novo, você teve aula de ponte, teve aula de não sei o quê, mas não teve aula de gestão, né? Sim. De como lidar com pessoas e tudo mais, que acaba sendo o nosso principal dia a dia, né? Muito, muito bacana, eu queria colocar um link aqui de que a gente no individual é como se nós fôssemos uma empresa. A gente tem que cuidar da nossa carreira como se fosse cuidar de uma empresa, mesmo que seja uma individual, né? Sim. Não vamos dizer uma empresa individual, não uma MEI que eu estou querendo me referir, mas eu estou querendo me referir à nossa carreira, ao nosso eu profissional. E tem uma analogia, né? Na verdade tem a questão das empresas, que assim, empresa que não cresce, ela morre. Então acho que na nossa carreira profissional, a gente tem que procurar estar sempre crescendo também. Porque se a gente se estagnar, pode que a gente morra. Então acho que é importante isso, esse plano todo, para crescer. E aí eu queria trazer duas coisinhas fundamentais, que é, dentro dessa técnica que tu trouxe para nós, o que muitas vezes a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Então, quando a gente tem aí um RH robusto, como a gente falou, né, em alguns episódios, ter um plano de desenvolvimento é muito bacana, e eu acho que fazer esse plano de desenvolvimento individual baseado nessa técnica é muito boa. Tu consegue dar os passos, tu consegue medir, tu consegue gerenciar, tu consegue checar. Então, muito legal, muito legal. E a última coisa que eu ia falar a intenção aqui, galera, é a gente abordar isso como um além do feedback, né? Ou seja, como o feedback é assim, olha, não tá legal, mas não pode parar por aqui. E depois, como fazer dali para frente? Né? A gente aqui na empresa, a gente costuma trabalhar com os feedbacks abordando algumas áreas específicas. Então a gente traz o feedback com 4 visões, assim, sempre as mesmas. Então no feedback a gente fala sobre ações, comportamentos, desempenho e desenvolvimento. E abordando essa questão do desempenho e desenvolvimento, a gente aborda isso. Então é meio que obriga, de maneira rotineira e processual, aqueles líderes a parar e avaliar esses 4 horizontes de cada liderado, de cada pessoa da sua equipe. E isso é muito legal, porque fomenta os Eugênios a olhar para o seu time e fomenta o time a saber a direção, né? E não receber o feedback vazio de não tá legal. Mas aí? E inclusive tem o contraponto, né? Às vezes eu falo assim, o feedback é ruim, às vezes é aquele feedback de tá tudo bem. Mas como é que vai mais? Né? Tá tudo bem, mas como é que eu cresço? Se tu não me disse nada, sabe? Então, é muito ruim quando tu tá... Imagina lá na tua experiência do sushi, tu trazer um amigo, ele comer e fala, tá bom.
Mas e aí, né? Só isso? Não, tu tem que ter um feedback, assim, olha, cara, gostei do prato, empratar diferente, não sei o que, cuidado com isso, tem muito sal, X. Então, acho que é legal que a gente cresce, pessoal, com os feedbacks, vamos chamar assim, de negativos, mas levando em conta que a gente tem que ter esse plano para crescer com o feedback e não simplesmente receber o feedback e falar, e aí? Então, eu queria fazer esse desfecho. Muito obrigado, eu acho que é um assunto muito bacana, espero que tenha contribuído, espero que todos comentem, participem, e aí participem o máximo possível pedindo temas, comentando itens relevantes ou não, coisas que porventura a gente não tenha abordado. Sigam o nosso canal e muito obrigado pela presença de todos. Valeu, galera, até a próxima. Até a próxima. Um abraço.